Vamos dar início para o segundo capítulo de Igeret HaTeshuvah, página 182, que é uma continuação daquilo que nós estudamos no término do capítulo 1. Estudamos o que é a base da Teshuvah, que é abandonar o pecado. E vimos que jejuar não faz parte como a essência da Teshuvah. Estudamos até que não tem muita importância para o Teshuvah. Podemos cumprir a mitzvah de Teshuvah somente assumindo e decidindo com sinceridade que nunca mais e jamais vamos voltar para fazer aqueles pecados que nós fizemos. E vamos assumir que daqui para frente vamos aceitar tudo que Deus pediu para a gente cumprir. Isso é Teshuvah. E jejum não faz parte da Teshuvah. Isso vimos no último capítulo. Agora, o autor de Tânia vai continuar e nos mostrar que, apesar que jejuar não faz parte da Teshuvah, mas tem a sua importância. Mas antes, que nem sempre, o dito Hassid é conhecido no nome do Rebbe Reb Simcha Bunim de Peshischa, é um grande Rebbe que falou o seguinte: segundo o Talmud, aliás, vamos tirar essas palavras segundo o Talmud, falou o Rebbe Reb Simcha o seguinte, que ninguém é culpado pelo fato de ter pecado. Por que não? Talvez a tentação tenha sido grande demais, impossível de resistir. As pessoas são fracas. Por isso, se a pessoa realmente caiu no pecado, talvez não tenha tanta culpa. Mas a pessoa é culpada e é condenada por não ter feito Teshuvah. Isso sim. Teshuvah é algo que sempre esteve ao seu alcance. Isso realmente coloca uma pessoa culpada, porque Deus pergunta para a pessoa: tudo bem, você errou, posso entender. Posso aceitar que você realmente se sentiu fraco diante do pecado. Mas por que você não fez Teshuvah todo esse tempo? Você tinha tanta possibilidade de fazer Teshuvah. Por isso, vamos estudar Igeret HaTeshuvah e aprender como fazer Teshuvah. Hoje vamos falar de novo sobre jejuns. Diz o autor de Tânia o seguinte: tudo que nós falamos até agora, isso é referente para o assunto Le'inyan Kaparah Mechilat Avon, é referente para ser perdoado e para realmente Deus apagar o seu pecado. O que nós estudamos sobre isso? Ele é totalmente perdoado. Isso que ele transgrediu a ordem de Deus, o mandamento de Deus, que quando a pessoa realmente fez uma teshuvah completa, Deus lhe perdoa. Obviamente aqui encontramos a palavra teshuvah shelema, teshuvah completa. O que significa teshuvah completa? Não somente que ele assumiu sobre si Kabbalah al-Habah, ele assumiu sobre si que daqui em diante ele vai se tornar uma pessoa obediente, mas também fez os componentes da teshuvah. Ele confessou, pediu para ser perdoado. Nesse caso, ele é totalmente perdoado e de tal forma que Emaskirim lo davar, não vão nunca mais lembrar nada e nem metade daquilo, ou seja, nem uma parte daquilo. Yom Adin, no dia de julgamento, de Onsho al Zeh Chazi Shalom Bolam Haba, para ele receber um castigo sobre esses pecados do mundo vindouro. Ou seja, quando vão tirar a ficha dele no mundo vindouro e vão ver o que aconteceu com ele durante a vida, quais que são seus mitzvot, quais são aquilo que ele fez certo e o que ele fez errado. Os pecados sobre os quais ele fez uma teshuvah completa, incluindo confissão, incluindo também pedindo perdão para Hashem, e de fato sua teshuvah foi uma teshuvah boa, isso não consta mais na ficha dele. É delete, foi tirado, não tem mais. No mundo vindouro, ele é totalmente patur, isento desses pecados, ele fez uma teshuvah total. Ou seja, apesar que ele não jejuou, o assunto está totalmente resolvido.
Fazendo uma chuva completo, ele chega com uma ficha limpinha. Mas, aqui tem o mais. Omnam, porém, שיהיה לרצון לפני השם פליסר, diante de Deus com vontade, que Deus tem vontade para ver, Deus tem vontade para ser servido através dele, para ele ser querido, vechaviv, também uma palavra de querido, lefanav yitbarech, diante de Deus, que kodem achet, como que ele é antes de ter pecado, liot nachat ruach lekonom avodato, que Deus, que é seu Criador, receberá prazer daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está, a forma que ele está sofrendo. Para Deus ter prazer, para Deus ter vontade, vontade de ele ser o seu servo. Aqui já é diferente. Não ser cobrado e apagar esses pecados da sua ficha não significa que ele voltou a ser querido como que ele era antes do pecado. Tem uma manchinha em algum lugar, que isso distancia a pessoa de Deus mesmo após a chuva. Ele não é querido. Não é cobrado, vai ser castigado. Mas não ser castigado ainda é longe de se tornar querido como que ele era antes do pecado. Por isso, היה צריך, na época do Bet HaMikdash, era necessário להביא קורבן עולה. Ele deveria trazer uma oferenda chamada עולה, אפילו על מצוות עשה קלה, mesmo sobre uma mitzvah עשה, positiva, que é leve. Leve significa que tem nada a ver com aquilo que uma pessoa perde a vida quando ele não faz. É leve. Mas mesmo se ele é leve, é uma mitzvah עשה, uma mitzvah positiva. שאין בה כרת ומיתת בית דין, que a Torá não castiga uma pessoa dele perder sua vida quando ele não cumpre essa mitzvah. Mesmo quando ele é uma mitzvah que aparentemente não é tão severa. Na época do Bet HaMikdash, ele tinha que trazer um korban. E qual que é o motivo desse korban, dessa oferenda? Não era para fazer parte da sua tshuva. Sua tshuva já foi resolvido antes do korban. Antes daquela oferenda. A ideia é que ele precisava trazer uma oferenda para tornar ele querido diante de Deus como que ele era antes de ter pecado. Como שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, como que nossos mestres nos ensinaram בתורת כהנים המדרש, ao passuco sobre o versículo de Nirzalo, que a pessoa vai se tornar querido diante de Deus. Diz o Talmud, que de Iter Begimara Perekama Dizvachim, como está escrito no Talmud, no primeiro capítulo do Talmud chamado Zevachim. Diz o Talmud o seguinte, que a oferenda chamada Olá, Mechaperet al Mitzvat Aseh. Ela dá um acabamento, daqui a pouco vamos entender melhor a palavra Mechaperet, sobre uma mitzvah positiva. E o porquê que a pessoa precisa desse korban? Já que ele foi perdoado, por que precisa um korban? Diz o Talmud o seguinte, Vihi Doron, é um tipo de presente. Le'achar she'asat tshuva, após que a pessoa já fez a sua tshuva. Ve'nimcha lo ha'amush, e foi perdoado o pecado. Apesar que foi perdoado. E nesse sentido, já vimos que ele nunca mais vai ser cobrado sobre esses pecados. Não vou nem lembrar o assunto. Quando vão tirar a ficha dele, isso já não existe mais. Foi totalmente resolvido. Mas mesmo assim, tem que mandar um presente para se tornar querido como que era antes. O Talmud dá um exemplo. O Kshaddam Shesarach Bemelech, que nem uma pessoa que realmente transgrediu e desapontou o rei. O pai saiu de Praklita, a pessoa sabendo que ele tem que arrumar o assunto. Ele mandou um tipo de um advogado, um intermediário, uma pessoa que sabe, Praklita, alguém que sabe falar com o rei, pedir para aquela pessoa, vai para o rei, explica para ele, pede para ele me perdoar. O rei falou para o Praklita, para esse advogado, esse mensageiro, vai falar para teu cliente que o assunto está resolvido. Perdoe. Mas mesmo assim, já está perdoado, Afal pequeno, mesmo assim, Sholeach Dorono Minchad, tem que mandar um presente. Shitratzelo Lirot, para o rei querer vê-lo,
aqui tem que mandar um presente. Uma coisa é perdoar, outra é para ele poder entrar e ver o rei, e ser aceito diante de Deus, ele ver, para ele ver ele, da tal forma como que era antes de ele ter pecado. Aqui não basta mandar uma pessoa resolver somente o assunto que ele está perdoado. Aqui já precisa mandar um presente para ele se tornar de novo uma pessoa querida diante de Deus. Velashon mechaper, isso que está escrito que vai ser perdoado através do korban, através da oferenda. E também naquilo que está escrito na Torá, venirsal lo lechaper alav, que ele vai se tornar querido para ganhar capará. Aqui a palavra capará não é para ser perdoado. Que nós estudamos no término da página 181. O Balatanya traduziu a palavra lechaper capará, para limpar e polir a pessoa. Diz o Balatanya aqui, não se trata mais de polir a pessoa, porque ele já está totalmente limpo do pecado. Mas aqui o que significa lechaper é um outro tipo de polir a pessoa. Não é limpar o pecado já foi resolvido através do seu tshuva, através daquilo que ele mandou o praklit, no caso do rei terrestre. Ele já resolveu a sua teshuva. Mas por que precisa mais capará? Liot, lechaper, lifnei Hashem, liot, nachat, ruach lekono. Para seu Criador ter prazer daquilo que ele vai oferecer como serviço, para Deus ter prazer do seu serviço, aqui precisa um outro método, uma outra forma, outra maneira. Essa maneira se chama um presente, que de Sham Gemara, como está escrito lá no Talmud, como também está escrito Tamim Yel Ratzon, que daquilo que ele faz seja para agradar a Hashem, para realmente despertar a vontade de Deus. Por isso, quando falamos aqui Olá Mechaperet, que o Korban, oferenda de Olá, Mechaperet, não é que nem sempre Mechaperet ela perdoa, porque a pessoa já está perdoada antes do presente. E também aquilo que está escrito na Torá sobre Olá Lechaper alav, de novo encontramos essa palavra Lechaper. Aqui não é aquele capará para limpar a sujeira do pecado. A sujeira já foi resolvida. Não tem mais sujeira, a pessoa foi perdoada. Mas aqui é uma outra coisa. Tornar uma pessoa gostosa, tornar uma pessoa querida diante de Deus. Aqui precisamos de um korban. Diz o Talmud que esse korban é o presente que torna a pessoa querida e Deus tem vontade para ver ele de novo. Isso era na época do Bet HaMikdash. O que se faz agora? ועכשיו שאין לנו קורבן, agora, após a destruição do Bet HaMikdash, מפני חטאינו גלינו מארצנו, por causa dos nossos pecados fomos exilados da nossa terra. Hatanit, אין לנו קורבן להפיק רצון השם, nós não temos mais oferendas para extrair a vontade de Deus, para nos aceitar. Nós não temos mais essa possibilidade de mandar um korban como um presente, uma oferenda como um presente. O que sim temos? Hatanit, o jejum, o bebakom korban. Substituir nosso jejum, substituir o korban, substituir uma oferenda. Isso também no Talmud, como Shekatuv B'Gemara, como diz o Talmud, Shehei mi'ut chelbi vedami, que é a diminuição do meu seno, gordura e sangue. Essa diminuição, estou pedindo para Deus para ser considerada Shemit Ma'ed, já que foi diminuído, que ilu hikrafil, como que eu ofereci isso como o korban. Por isso, na época do Bet HaMikdash, o korban era um animal sobre o altar do Bet HaMikdash, no santuário. Hoje, do templo, aliás, hoje, que nós não temos mais uma possibilidade de trazer um korban, quem são os korbanos? Somos nós mesmos, a diminuição de nosso sangue e gordura. Por isso, apesar que nós vimos no capítulo anterior, capítulo 1, que jejuar não faz parte da base da tshuva. Uma pessoa cumpre a mitzvah de tshuva através de assumir sobre si que daqui em diante o futuro vai ser totalmente diferente. Mais ainda,
quando ele faz todos os componentes de tshuva, falar confissão, pedir para ser perdoado, ele fez uma tshuva completa. E nunca mais que esse assunto e seus pecados vão ser lembrados. Está tudo resolvido. Vimos no nosso capítulo, tudo é resolvido sim, mas ainda sobrou algum assunto para ele se tornar querido como antes, do pecado aqui precisa um presente. E qual presente que ele pode oferecer hoje? Já que nós não temos mais korban, ele traz um korban de si mesmo, do seu próprio sebo, gordura e sangue. Agora vem palavras interessantíssimas do Balatá. Por isso, Matzino encontramos Bekama Tanaim Vamoraim. Encontramos em vários Tanaim e Marim, no Mishnah e no Talmud. Encontramos ao Davar Kal, Hayu Mitanim Taniyot Habemon. Mesmo assuntos leves, não só aqueles pecados que uma pessoa espera sofrimentos de Deus. Não. Mesmo assuntos leves, logo vamos dar alguns exemplos, eles jejuaram muitos jejuns. Assim encontramos no Talmud, e muitos mesmo. E logo vamos se assustar das quantidades que eles jejuaram sobre assuntos leves. E já que os assuntos leves não podem falar que aqueles jejuns eram por causa do capará. Por quê? Caparar com sofrimentos é somente dos pecados severos. E aqui se trata sobre pecados leves. Somos obrigados a dizer que aqueles jejuns que encontramos no Talmud, dos Tanaim e Amoraim, era para se tornar querido diante de Deus e não para pedir perdão. E não como parte da tshuva. É como aquilo que nós falamos no nosso capítulo 2, é para se tornar querido diante de Deus. E agora vem 3 exemplos. Como Rebbe Elazar ben Azai. Por exemplo, Rebbe Elazar ben Azai. Aconteceu o seguinte, Shaya Matir, ele permitiu שתהי פרה יוצאה ברצועה שבין קרניה בשבת. O Talmud discute se uma vaca pode sair Shabbat carregando uma fita entre chifres. Qual que é a pergunta? Normalmente, Shabbat, até nossos animais não podem fazer nenhum trabalho. Mas essa fitinha que está entre os chifres é considerado um tachshit, que nem uma joia numa pessoa que ele pode carregar. Ou é alguma coisa que é desnecessária. Rebbe Elazar ben Azai achou que uma vaca pode sair com uma fita entre os chifres. Os Chachamim falaram, não pode. O Pamachad aconteceu que uma vez Yatz'a Ken Paratash Shchento, vizinho de Rebbe Elazar ben Azai, sua vaca saiu com fitinha, que conforme Rebbe Elazar ben Azai não tinha problema nenhum, mas conforme ali os Chachamim isso era proibido. E ele não advertiu, ele não chamou a atenção da sua vizinha. Por quê? Ele achou que pode, mas mesmo assim, seus dentes, os dentes de Rebbe Elazar ben Azai ficaram pretos, de tanto jejuar, al shelo kiyem divrei chavero, já que ele não apoiou as palavras de seus amigos. Ou seja, apesar que ele achou que ele tem razão, e ele não deveria parar realmente a pessoa do lado do seu vizinho e não sair assim. Mas aqui tem outra coisa. Você pode achar que você está certo. Mas já que a maioria, teus amigos, acharam que isso não deve ser feito, ele deveria apoiar mesmo algo que ele acha diferente. Já que ele não fez isso, ele jejuou tanto que seus dentes ficaram pretos. Rei Rabbi Yeshua, encontramos mais um assunto do grande Rabbi Yeshua, She'amar, ele se expressou da seguinte maneira: Boshni bedivrechem bet Shammai. Vocês bet Shammai estão passando vergonha ouvir das vossas palavras. Tem vergonha daquilo que vocês falaram agora. Já que ele falou um assunto assim, os Harushinam Mipneatzon, seus dentes também ficaram pretos por causa de jejuns. Verabuna, aconteceu, Rabunis, uma terceira história. Pamachad, uma vez, nithapchal o retzuá shel tefilin, uma retzuá de tefilin, com aquilo que se amarra o tefilin. Isso mudou de posição, foi de um lado para o outro. O que Rabuna fez? Hitanem mem tzomot, ele jurou 40 vezes por causa disso.
Vekahena Rabot, temos muitos exemplos sobre Tanaim e Oarim que jejuaram muitos jejuns, mesmo os assuntos leves. É interessante como o Rebbe mostra que essas três histórias são Machshavá, Dibur, Maaseh, pensamento, fala e ação. Isso que Rebbe Elazar ben Azariah não apoiou as palavras de seus amigos, de seus companheiros, o assunto na sua cabeça, o pensamento, ele deveria apoiar eles na sua cabeça. Isso que Rebbe Yeshua falou, Boshni midivrichem bishama, isso ele verbalizou alguma coisa, que isso é dibur, é a fala. A história de Reb Huna, ele colocou tefilin de uma forma que a Retzuá mudou de posição, aquela fita do Retzuá mudou de posição, o assunto da ação. Machshavá, dibur, maaseh, que são os três vestimentas da alma. Ele traz um exemplo de cada um. E interessante o conceito da última história, 40 jejuns. O número 40 é algo que modifica totalmente a estrutura da pessoa. Por exemplo, encontramos que uma criança, durante os 40 dias, primeiros 40 dias, ele realmente se forma. Antes de 40 dias, pode pedir para a criança ser um menino ou menina, pode ainda mudar, ainda não está formado. Após os 40 dias, é too late. Ou seja, 40 dias é uma época forte. Moshe Rabbeinu subiu no Rosh Chodesh Elul, ficou 40 dias pedindo para Deus nos perdoar. No Yom Kippur, Vayomer Hashem Salachti, que Deus nos perdoou, em 40 dias, e assim foi estabelecido que todas as gerações, desde os dias de Rosh Chodesh Elul, que vai ser o nosso próximo Shabbat, até Yom Kippur, são 40 dias de Shabbat, 40 jejuns, é realmente que faz mudança numa pessoa. Reb Huna jejuou 40 para realmente mudar toda a sua estrutura. Isso é a ideia do 40. Mas, de qualquer maneira, o que se vê com todas essas histórias? Nessas histórias se vê um assunto interessante. Aqui, jamais que pode falar que nesses três casos, eles jejuaram como uma parte da sua capará para ser perdoado. Porque não cabe um jejum sobre pecados tão leves. São leves, aqui não tem para nenhum deles. Tem um castigo de perder a vida, que poderia achar que está ligado de uma certa forma com aqueles castigos que Deus manda. Não tem como associar pecados tão leves com assuntos do sofrimento e punições. E por que eles sofreram? Por que eles realmente jejuaram? Prova o Balatai que jejuns deles era isso. Eles fizeram chuva, mas eles queriam se tornar queridos como antes do pecado, e isso exigiu todos esses jejuns. Mas o assunto não terminou ainda. No Balatai. Baseado sobre isso, Limed o Arizal letalmidav al pi chokhmat emet. O Arizal, quem que difundiu todo o estudo do Kabbalah. E o Arizal falou o seguinte: mitzvah legalot zot ha-chokhmah, que é uma mitzvah para revelar Kabbalah. Palavras do Arizal. O Arizal, usando o Kabbalah, ensinou para seus alunos, e conforme a explicação do Rebbe, na época do Arizal, ele explicou isso aqui somente para seus alunos. Hoje, que nós temos o Baal Shem Tov e seus alunos, e a Futsu Mainotech HaChutza, que as fontes da Hassidut, tem que alcançar todo e qualquer canto do mundo. Esses ensinamentos da Arizal têm que chegar para todos. Não é um assunto de Kabbalah que não pertence a todo mundo. Isso pertence a todo mundo, diz o Rebbe. Mispar Hatzonot. O Arizal nos ensina uma quantidade de jejuns para vários pecados que uma pessoa comete. Tem o Arizal nos ensina qualquer quantidade de jejuns. E nós vamos se assustar agora. Apesar que são tipos de pecados que não fazem parte daqueles grupos, terceiro grupo que nós vimos antes, que Deus castiga com punições. Porque durante a época do Bet HaMikdash, uma pessoa ia perder a vida por causa desses pecados tão severos. Mas mesmo quando se trata sobre pecados mais light, onde que não tem todos esses castigos, o Arizal nos ensinou qual quantidade de jejuns nós temos que fazer para cada um. Por exemplo, como alacás, quando alguém fica com rancor, quando alguém fica irritado.
Kuf Nun Aleph Taniot. 151 jejuns só para ficar uma vez becas. Uma vez que carregar durante o dia. Imagina se alguém sai do equilíbrio e fica becas algumas vezes por dia. Vamos dizer 10 vezes por dia. É 1510 jejuns. Tá certo? Faz a conta quantos anos demora só para pagar por isso? Afilo alisur de Rabanan, mesmo só uma proibição rabínica, que não é bíblica, por exemplo, Stam Yenam, vinho que não é kasher, não necessariamente vinho que foi usado especificamente para idolatria, mas Stam Yenam, vinho sem Hersher, nós não sabemos exatamente a origem. Yitane Ayin Gimel Tanya 73 Taniot, só para isso. וכן אפילו על ביטול מצוות עשה דרבנן, ele anulou uma mitzvah positiva de Rabanan, que não é bíblica de Rabanan, como tefilá, como rezar. Ou seja, apesar que nós temos uma discussão na halakha, se rezar é uma mitzvah bíblica ou somente rabínica. Mas uma coisa com certeza, rezar 3 vezes por dia, isso é de Rabanan, veio dos Chachamim, veio dos nossos sábios. Por isso, se uma pessoa, por exemplo, rezou Shacharit e Mincha, e por algum motivo, quando chegou a Arvit, ele estava folgado, estava comportado e não rezou Arvit. Isso é 61 jejuns. Quem ia entrar nessa? No Yom Mariv, muito de fazer 61 panim. Por isso, qual que é a ideia de todos esses jejuns? Se a pessoa já fez Shuvah, se a pessoa realmente já resolveu o assunto, e ele ainda fez uma Shuvah Shleimah, uma Shuvah completa, levando em consideração todos os componentes da Shuvah, que é a confissão, e pedir para Deus lhe perdoar, qual o motivo que ele tem que jejuar tantas vezes? Mas esses jejuns, diz a Balatanya, não são para limpar ou averrar o pecado que vimos antes, não é para a base da Shuvah. Isso é para tornar ele querido como antes do pecado. Uma outra história. Para se tornar querido, isso requer um trabalho grande, que é essa quantidade de jejuns. Depois, o autor de Tanya oferece agora um terceiro motivo por que jejuar é uma boa ideia. Ou seja, no capítulo 1, no fim, vimos que apesar que jejuar não faz parte da base da Teshuvah, ela é indicado para tipo de reza. Ela faz parte da nossa reza de jejuar, um tipo de korban que nós podemos trazer, pedindo através desse korban, para Deus nos livrar dos sofrimentos no caso de pecados severos. Ou seja, no capítulo 1 vimos que no caso de pecados severos, jejuar tem uma vantagem como parte da nossa reza. Até agora, no capítulo 2, vimos que jejuar tem mesmo casos que não severos. Jejuar tem uma vantagem que nos torna querido como antes do pecado. Não faz parte da essência, da base da Teshuvah, nem dos componentes da Teshuvah, mas é importante para nos tornar queridos como antes do pecado. Agora, o Balatanya nos ofereceu uma nova ideia, que mesmo alguém que nunca pecou, não tem motivo para ele jejuar para se tornar querido como antes do pecado. Mesmo assim, é bom jejuar. Por quê? Em termos gerais, só Tatanit. Os jejuns têm um segredo. Que segular e flama grande segular. Segular significa algo que podemos oferecer para despertar a revelação da vontade suprema de Deus, como um korban que está escrito Reiach Nichoach Hashem. Sobre o korban está escrito como um aroma agradável diante de Deus. Que diz o Rashi no Chumash, Nachat Ruach Lefanai, isso me traz prazer. Diz Deus, isso me traz prazer. Se queremos despertar a vontade de Deus para nós, a atenção de Deus para nós, mesmo quando não temos nada para corrigir, mesmo quando nós somos queridos diante dele, que nós nunca pecamos, se queremos atrair mais vontade de Deus para nós, é bom jejuar. Isso é o terceiro motivo do jejum. O como Shekatuv em Yeshaya, como está escrito em Yeshaya, Halazé, ali estava se tratando sobre jejuns que não foram adequados. Diz o profeta o seguinte: isso vocês vão chamar um jejum
e um dia com o qual Deus tem vontade, ou seja, de claro podemos deduzir que aqueles jejuns não eram indicados, mas se alguém jejua da forma correta, realmente o Yom Ratzon é um dia que nós podemos despertar a atenção de Deus mesmo. Isso é o terceiro motivo, que mesmo alguém que nunca pecou, e mesmo alguém que não precisa corrigir nada na sua vida, mas mesmo assim é bom jejuar. Ou seja, temos, no fim, em suma, temos três motivos. No capítulo 1, vimos que a base da Teshuvah é abandonar o pecado. Vimos que jejuar não faz parte nem da Teshuvah e nem dos componentes da Teshuvah. Mas mesmo assim vimos, se alguém cometeu pecados severos, ele está querendo jejuar com a parte de uma reza, tem a sua importância, pode trazer bons resultados, ou para se livrar dos sofrimentos, ou para poder receber o sofrimento mais rápido, ou se ele não merece, mesmo se a Hashem vai mandar para ele, mas no fim, em suma, isso aqui são motivos que uma pessoa, quando é sujeito a receber sofrimento de Deus, já que ele cometeu pecados severos, ele pode rezar e jejuar com o mesmo assunto, já que a diminuição de seu sangue é que nem um corban, que nem uma oferta. No capítulo 2, vimos todos aqueles exemplos do Talmud, a história da Arizal e seus alunos, a quantidade de jejuns que tem como objetivo tornar a pessoa querido diante de Deus, como que ele era antes de ter pecado. Isso é mesmo sobre assuntos leves, não são mais aqueles pecados severos, assuntos leves mesmo, a ser pessoas positivas, leves, tem grande motivo para jejuar, para se tornar querido como antes de ter pecado. E depois vimos o terceiro motivo, que não tem nada a ver com pecado. Jejuar sempre é uma boa ideia, porque isso atrai a atenção de Deus para nós. E com isso terminamos o segundo capítulo. Só que no terceiro capítulo, já vou deixar vocês pensando. Vem uma pergunta grande. O Arizal, por exemplo, deixou claro para nós a quantidade de jejuns para cada pecado que uma pessoa comete. O que acontece se alguém, por exemplo, fez um pecado 20 vezes ou 10 vezes? Por exemplo, ele ficou becaz, ficou com rancor 20 vezes. Depois ele decide, eu quero fazer um Teshuvah, eu quero me tornar querido como antes. Quantos jejuns ele tem que fazer? Será que basta uma vez 151 jejuns para resolver todas as vezes que ele estava becaz com rancor? Ou que realmente ele tem que usar seu computador e multiplicar e ver quantas vezes ele tem que jejuar